Fala missional, sou Bruno Saraiva e estou aqui para mais um episódio do seu podcast Vida Missional. Mas antes de eu apresentar você, quem está aqui conosco, eu quero pedir para que você curta esse canal, compartilhe e siga-nos também. Pode seguir também a nossa página no Instagram, é o vida.missional, certo? Vida.missional, siga-nos no Instagram e vamos embora para dentro porque o episódio de hoje está super interessante, porque eu estou com uma pessoa super especial. Eu tô aqui com Marcos Vinícius, missionário da Jocum, não é isso? Jocum. Carioca, mas 100% também pernambucano. Ah, legal. Muito obrigado por estar aqui com a gente, seja bem-vindo. Você já é de casa, né? Exato. Marcos, a gente conheceu no Imersão Missional, que é um evento que acontece todo ano aqui na nossa igreja, no Aprisco Comunidade Cristã, e é nossas primícias, né? Então sempre em janeiro, final do mês, existe o Imersão Missional. E o ano que você não veio, a Madá estava aqui e representou a família. Exato, exatamente. Então, beleza, vamos lá, Marcos. Eu quero começar perguntando assim, o que te motivou a ser um missionário? Sim. Então, o meu pastor, eu me converti, eu tinha entre 13 para 14 anos, e o meu pastor, ele tinha feito parte da Jocum, né? Que é Jovens com uma Missão, um movimento missionário, e ele fez parte da implantação da base que hoje fica em Santa Cruz da Serra, né? Aqui no Rio de Janeiro. E aí a igreja presbiteriana, de onde eu fazia parte, recebia muitos missionários, e teve um dia que foi um casal de missionários falar sobre o trabalho deles em Israel e no Iraque. Eles tinham um trabalho com as mulheres naquela região do Oriente Médio, e ele um projeto de futebol e arte. E ele falando aquilo despertou alguma coisa em mim que eu ainda não fazia ideia do que era. Mas um dia eu tive uma experiência com Deus, né? E Deus falou comigo que o meu coração ardia pelas nações. Por mais que eu não soubesse o que isso significava, eu tomei aquela palavra para mim. Afinal de contas, Deus estava falando comigo, né? Eu devia ter uns 14 anos por aí. E aí eu fui descobrindo ao longo do tempo o que isso significava. Com 15 anos eu fiz parte de um acampamento que a Jocum promove anualmente nas férias, chamado King's Kids. E nesse acampamento eu conheci vários missionários e entendi o que missões significava, entendi esse propósito global de Deus para as nações. Legal. E aí eu abracei e Deus começou a falar comigo que aquela ali era a vida que Ele tinha me chamado. Ah, legal. Né? E aí com o tempo eu fui conhecendo o que significava missões. De fato, né? De fato, mas eu fui para missões mesmo com 23 anos. Agora, é até interessante a gente estar falando sobre isso, porque quem quiser conhecer mais profundamente o Marcos Vinícius pode ouvir um dos nossos episódios da nossa primeira temporada, que é um podcast em áudio, né? Sim. A gente tá no Spotify, Vida Missional, procure no Spotify por Vida Missional e vai estar lá o episódio do Marcos Vinícius ali contando toda a história, toda a trajetória dele. Só que tem novidade, né? Que de lá pra cá muitas coisas aconteceram, né? Muitas. E qual o maior desafio da vida missionária? Cara, eu acho que o maior desafio da vida missionária é você permanecer ouvindo a Deus. Porque quando você olha o mundo fora da igreja, você vai perceber que existe uma demanda muito grande, né? Quando você começa a perceber o mundo, você vê que existem milhares de necessidades ao redor do mundo e que você tem potencial para ser resposta para todas elas. Mas o grande desafio é você permanecer ouvindo a Deus, sabe? Aonde o Senhor me quer, em que momento o Senhor me quer e por que o Senhor me quer, né? Porque é muito fácil a gente ser levado por essa onda da demanda, né, da necessidade. Se eu vejo uma necessidade, eu quero ir para ser resposta. Se eu vejo uma necessidade, eu quero ir para ser resposta. Mas se eu ouço a Deus, por mais que existam muitas necessidades, eu vou ser intencional nas minhas escolhas. E mais do que tudo, nos desafios, nos altos e baixos, porque nem tudo dá sempre certo, você também vai permanecer se você permanecer ouvindo a Deus. Amém. E agora você falando sobre isso, acho interessante porque assim, você, hoje na Jocum, você lidera equipes, né? Sim. Digamos que o trabalho é meio que capacitar pessoas a se tornarem um missionário, seria mais ou menos isso? Isso. Então assim, você trabalha no caso na capacitação.
dessas Isso. pessoas. Treinamento. Um que a gente treinamento, chama isso. Só que a gente sabe, o Deus que nós conhecemos, né, existem situações, por exemplo, uma abordagem de pessoas de culturas diferentes e religiões diferentes. Nem sempre vai ser possível recorrer ao manual, né? Exato. Claro que não é um manual, mas vocês estão ali capacitando, né? Como ter essa sensibilidade de, não, agora eu tenho que ouvir o Senhor, tenho que ser direcionado por Ele, para que eu possa abordar essa pessoa sem ferir a cultura dela? Sim. Eu acho que a gente sempre parte do ponto que a gente precisa amar a Deus e aos povos antes de amar a nossa mensagem. Porque senão a gente entra numa ideia de que pregar o evangelho tem essa conotação de eu ir e falar de Jesus explicitamente. Óbvio, isso faz parte. Mas principalmente quando a gente fala no contexto de outras culturas, a gente está falando sobre esse contexto de amar as pessoas, nesse contexto de se conectar com as pessoas. Quando você vai falar de uma cultura fechada, por exemplo, para você compartilhar Jesus e a salvação em Cristo para uma cultura fechada, para o Evangelho, provavelmente você precisa de ter pelo menos de uns 2 a 3 anos de relacionamento com uma família. Uau, 2 a 3 anos. Exato. Desenvolvendo relacionamento. Exato, principalmente se você estiver num contexto de um país fechado. Porque a ideia é que as pessoas... a pregação do evangelho em culturas fechadas, ela está muito baseada no provocar nos outros a pergunta do porquê que você faz o que você faz. Entendi. Não que, no nosso caso, aqui deveria ser diferente. A gente precisa provocar isso nas pessoas. É que aqui a gente tem muita liberdade, Mas né? aqui a gente tem liberdade. A gente pode ir para a rua e a gente pode abordar e a gente pode conversar e oferecer uma oração, por exemplo. Sim. Em países de cultura fechada, geralmente você precisa criar relacionamentos. Por isso que decisões como essa precisam ser pautadas no ouvir a Deus, porque você vai demandar de você tempo. Se você não está pronto para isso, você vai chegar e nós somos muito orientados por essa ideia do trabalho, né, do produzir, do fazer, do falar. E quando a gente está em lugares como esse, a gente precisa focar em que eu preciso me conectar com as pessoas e não produzir para elas ou produzir para o reino de Deus. Né? E como que você lidar com um caso crítica ou resistência dessas pessoas? Na verdade, esse contexto de crítica e resistência, ele não existe, porque 99,9% das vezes eles nem sabem que você é cristão e eles não podem saber. Sim. Né? Dá um exemplo de alguns países. Por exemplo, a gente tem um grupo, eu não vou ser muito específico pela questão do lugar e tudo mais, mas existe um grupo grande hoje de brasileiros que tem trabalhado especificamente pela Ásia Central. Né? Naqueles países Tajiquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, esses países mais bem na Ásia Central mesmo. E lá é um país extremamente fechado e 99,9% são muçulmanos. E assim, existem países que você não pode evangelizar, mas Não. nesses citados não pode nem ao menos mencionar ser cristão, seria isso? Não, a ideia é que você entre... Hoje, muitos missionários têm usado a estratégia de negócios, né, de business, que a gente chama, que são atividades comerciais voltadas para essa área, intencionalmente para a área do evangelismo. Né? Por exemplo, tem uma amiga que hoje ela trabalha em um país, em um lugar específico da Índia. Ela trabalha num café para brasileiros nesse local. E a partir desse lugar, no relacionamento com as pessoas, elas se conectam com as mulheres e no relacionamento elas começam a achar possibilidades de pregar, possibilidades de discipular, possibilidades de oferecer uma oração em situações pontuais específicas. E as pessoas, elas encontram Jesus nessas situações e na maioria das vezes nós somos um facilitador dessa revelação de Deus. Deus está se revelando e a gente facilita a compreensão da revelação e do Evangelho de Cristo na vida delas. Agora uma dúvida. Num desses trabalhos evangelísticos, né? Dessa forma como você está me falando, uma pessoa se converte. Como é que a gente faz? Porque agora essa pessoa ela precisa congregar. A gente está falando de um país que é proibido
mencionar. Exato. A realidade da congregação em países de cultura fechada para o evangelho, ela é completamente diferente da nossa. Como que acontece? Na verdade, elas congregam no relacionamento, somente. Elas sabem, elas compreendem que nós somos uma família, mas nós não temos uma igreja, nós não temos um templo para frequentar, nós não temos um lugar para poder... Nós congregamos ao redor dessa mesa. Ou em países... café. Exato. Em países, por exemplo, da Ásia, a gente congrega sentado no chão, ao redor da comida. Né? Isso é uma igreja. Sim. Porque acho que, para nós, a gente não tem muito a compreensão do que significa essa ideia do congregar fora da igreja, porque para a gente o evangelho tem uma conotação diferente no sentido de liberdade. Né? Existem, por exemplo, alguns países que os novos convertidos demoram algum tempo para poder se encontrar com outros convertidos, porque eles precisam preservar a segurança e a imagem dessas pessoas que de fato são cristãos. Porque existe a polícia secreta, existe os infiltrados, existem aqueles que se dizem cristãos e convertidos, mas que na verdade querem descobrir onde então essas pode pessoas estar ali dentro, Exato. passando e não ser por uma pessoa que está curtindo ser Exato. evangelizada, mas na verdade é uma polícia secreta. Exato. E essas realidades existem. Elas não são tão distantes do campo missionário. Né? Elas existem. Então, essa vida missionária fora do Brasil, principalmente nesses contextos de países perseguidos, o primordial é você compreender que Deus chamou você para aquele lugar. Né? Todas as outras coisas se tornam secundárias. À medida que você entende, Deus me chamou para cá, então nesse perrengue todo eu vou continuar ouvindo Deus. Né? Sim, porque isso sim. te preenche, óbvio, porque são realidades diferentes. Então, o culto A é um discipulado. Exato. Pode-se dizer que é um discipulado. Exato. Né? Tem um encontro... Visitas semanais, né? Cafés da tarde. Você acaba se tornando família dessas pessoas. E nesse acolhimento é que a conexão acontece. Entendi. Existem alguns missionários que eles trabalham em vilas. Né? Tem alguns missionários que eles trabalham em vilas na Índia, ou em vilas no Nepal, ou em algumas vilas budistas, muçulmanas, né? Hinduístas, que geralmente são professores, ou trabalham com as crianças, ou trabalham voluntários, né? Com as crianças, e a partir daí, dessa conexão, eles vão semeando a oração, eles vão semeando a intercessão, e a partir disso, eles esperam a oportunidade para pregar o evangelho para essas pessoas. Né? Eu tenho uma amiga hoje que ela trabalha como professora no Egito, né? E a partir disso ela tem a oportunidade de ministrar e abençoar a vida das crianças, né? Não de uma forma explícita, até que Deus dê a ela a oportunidade disso acontecer. Entendi. Também é proibido no Egito? Né? Sim, em muitos lugares. Na verdade, hoje, o pouco que eu conheço do Egito, o cristianismo ele é permitido só em um ponto específico da cidade, que eles chamam de cidade do lixo. No YouTube tem muitos vídeos falando sobre isso, que é onde os cristãos, tanto protestantes quanto católicos, vivem. Né? A cidade do lixo é o lugar onde os cristãos se converteu, então você pode ir para lá. E o nome Cidade do Lixo é associado a ser uma área... Não, é literalmente para evangélicos? Não, é literalmente uma cidade do lixo. Ele todo o lixo é depositado naquele lugar. Então, eles geralmente trabalham... Eles têm um sistema de reciclagem, né, um sistema de separação que funciona, é modelo em muitos aspectos, mas ali é onde se concentra a grande parte dos cristãos. É onde talvez pode adorar. Exato, isso. confessos. Você pode até procurar no YouTube a igreja... da Caverna, né, que é uma igreja linda, né, que existe lá no Egito. A gente teve um encontro agora em São Paulo e a gente ouviu relatos de como a igreja na Ásia, a igreja no Líbano, a igreja do Irã tem crescido muito, e é uma igreja
a portas fechadas, é uma igreja de cultos fechados, é uma igreja em que a adoração é feita entre os lábios. Assim. Mesmo sendo, digamos que liberado nessa cidade do lixo... Dentro da cidade do lixo, não. Sim, mas essa igreja da caverna não é na cidade do lixo. Isso. Ela é na cidade do lixo, se você vê, é muito bonita, porque ela é embaixo mesmo de uma caverna e a parte de trás dela é aberta. No YouTube dá para ver. Então lá é uma cidade confessional, mas é dentro da cidade do lixo. Fora desses lugares, ainda assim eles têm um certo cuidado para que esses infiltrados não descubram aonde esses convertidos se reúnem fora daquele lugar. Agora, falando sobre isso, eu queria saber assim, qual a importância da igreja local, porque a gente fala sobre missionalidade, né? A gente dá muita voz, sim, aos missionários. Eu acho que esses veículos deveriam dar mais oportunidade, sabe? Para saber o que está acontecendo. Mas saber como é que é o dia a dia do missionário também. Mas assim, agora de forma mais local, que o ser missional está muito conectado a isso, né? Você se tornar... Você primeiro precisa funcionar internamente para então você poder ir além fronteiras, né? Sim. Agora, qual a importância da igreja local nesse trabalho? Cara, não existe missionário sem a igreja local. E a igreja local, para mim, incompleta sem enviar missionários. Porque às vezes a gente vê muito essa pergunta, mas por que ir para tão longe? Por que não faz aqui? Sim. Na verdade, é a voz de Deus que chama a gente. Não existe glamour e não existe nada que encante o outro lado. Não tem a ver com viagem, não tem a ver... Você pode pisar em muitos lugares desse mundo. Eu já pisei em muitos lugares legais, mas eu tenho muita vontade de voltar neles sem ser um missionário, ser só um turista. A realidade é diferente. Né? Então, quando a gente pensa sobre, por que não faz aqui? A gente não está deixando de fazer aqui. A gente está cumprindo aquilo que Deus está chamando. Né? Ser missionário é ser vocacionado. É você responder a uma vocação, e essa vocação não vem de você, vem de Deus. É vocação. Exato, ela nasceu com você, e à medida que você ouve a voz de Deus e compreende o tempo, isso se desata em você. Então, não é que eu deixei a igreja local ou a necessidade da minha comunidade local e agora eu estou indo pregar o evangelho em outro lugar. Não, agora é hora de deixar a igreja local e a igreja local vai continuar fazendo o que ela precisa fazer sem mim. E agora eu vou ser resposta em outro lugar. Eu amo a igreja local e eu trabalho pela igreja local. A minha mensagem e o meu chamado tem a ver com a mobilização da igreja local, porque se eu não levo à igreja local essa compreensão de que o propósito de Deus nele não é local, ele é global. Né? Em Apocalipse 7, versículo 9, vai dizer isso. Todos os povos, todas as línguas, todas as raças diante de Deus. Então eu preciso olhar para o final da história, né, e compreender que todos os povos estão nela e eu faço parte desse lugar. Então hoje a importância da igreja local, primeiro de tudo, é a compreensão de que o propósito é global. Ele começa, né, individual, me alcança a minha comunidade local e depois ele alcança o mundo através da minha vida. Ele vai crescendo. Né? Então, o fato da igreja compreender a sua importância nesse cumprimento global de Deus faz com que ela abrace o missionário, né, que é um dos pontos mais críticos hoje dentro da missão. São os missionários que não têm igreja, por 2 pontos. O primeiro ponto é porque a igreja enviadora não permaneceu com ele, enviou, vai lá, você é flecha, uma bênção, e depois acabou. Depois abandona. Né? Abandona não só na questão financeira, mas em todos os aspectos. O missionário precisa ser pastoreado. Né? A gente vive uma realidade muito diferente de desapego, né? De desconectar da família, de estar longe da sua comunidade local, estar envolvido nesse contexto, vamos dizer assim, corrido, intenso, de que muitas vezes você não tem tempo para pensar, você precisa fazer o que precisa ser feito, né? E também porque ele não consegue achar o apoio nas suas necessidades também, né? Porque tanto essa questão financeira quanto essa questão pastoral, elas acabam se quebrando,
Né? Não porque o missionário não foi fiel ou não começou com a igreja local, mas é porque a igreja muitas vezes envia o missionário na expectativa de que ele retorne para servir a comunidade local. Só que o chamado missionário, ele é um chamado de envio. Sim. Né? Um chamado apostólico. Eu vou demorar para ver os frutos desse movimento. Eu vou enviar, mas eu vou demorar muito para ver as coisas acontecerem. E a gente também lida com isso, né? Poxa, eu queria ver as coisas acontecendo, mas provavelmente eu vou ser aquele que vou lançar a semente ou eu vou só limpar o chão. Quem vai trazer a semente vai ser outro. E eu preciso me conformar com isso, porque Deus falou comigo, limpe o chão. Não abra o chão, não enterre semente, não regue. Você está aqui para limpar o chão. Limpar o chão, que faz parte da missão. Faz parte desse processo de semeadura. Não posso jogar a semente no meio do nada. Preciso preparar a terra. Né? Então, a importância da igreja local é que ela faz o missionário existir. Porque a missão, né, as agências missionárias, elas existem por causa da igreja local. A gente não mobiliza um novo convertido, a gente não mobiliza um não crente, né, a gente mobiliza a igreja. E a igreja local é que é responsável pelo missionário existir. Né? Por exemplo, eu tenho convicção da minha vocação. Eu nasci com a vocação pastoral, isso faz parte de mim, isso me segue, isso testifica daquilo que eu faço. Naturalmente, o corpo de Cristo reconhece os meus frutos baseado nessa revelação do que eu sou como pastor, né? É vocacionado para isso. Hoje, dentro do campo missionário, óbvio, hoje eu não pastoreio uma igreja, eu pastoreio os missionários que andam comigo, né? Mas eu nasci dessa forma, eu não vou me tornar. Não tem um seminário que tem o poder de me tornar um pastor. Não é uma faculdade teológica que tem o poder de me tornar um pastor. São veículos de aperfeiçoamento. Quando Paulo fala sobre o desenvolvimento da salvação, ele está falando sobre isso. Você não vai melhorar a salvação ou não. Você vai desenvolver ela de acordo com as ferramentas que o próprio Deus vai dando a você. Ele fala sobre os dons, ele fala sobre o desenvolvimento do corpo de uma forma geral, do seu lugar dentro do corpo, a sua funcionalidade dentro do corpo, mas ele está falando sobre o desenvolvimento. Entende? E dentro da vocação é isso que acontece. Eu compreendi a minha vocação baseado na revelação que Deus falou comigo. E aí, a partir disso, eu desenvolvo a minha vocação na medida que Deus vai me dando a oportunidade de fazer essas coisas. Eu fui desenvolvendo isso ao longo do tempo. Mas o dia que eu descobri a minha vocação, para que eu nasci, e aí isso me convenceu por inteiro. Entendi. Sabe? Eu vou me achando, né? Agora, Marcos, uma pergunta. É do Vinícius. Vinícius, que trabalha aqui com a gente, filmando, gravando, ele que tem esse trabalho árduo aí de fazer com que esse podcast seja gravado. Mas ele tem uma pergunta: como que o missionário ele lida com a solidão? Porque às vezes ele vai para o campo, né? E como você falou, existem missionários que muitas vezes são até abandonados pela igreja e pior ainda, pelo pastoreio. Sim. Como lidar com a solidão no campo? Sim. Então, é muito difícil lidar com essa realidade. Óbvio, eu vou falar do meu contexto como Jocum, né? Existem muitas agências missionárias que têm contextos e formas de trabalho diferentes. Mas uma das coisas que me ajudou muito foi, óbvio, como eu falei desde o início, você focar e lembrar a si mesmo o tempo todo sobre você ouviu a Deus e você não tem espaço para o retrocesso. Você ouviu a Deus, né? E você pode ir porque você ouviu o Senhor, né? E o segundo ponto é a conexão com as pessoas. Você se conecta com as pessoas, você cria relacionamento com as pessoas e você recebe e abraça essas pessoas como parte daquilo que Deus está te chamando para fazer agora. Você enxerga as pessoas como família. Eu tenho muito aquela passagem de Jesus quando ele fala assim: aquele que abre mão de pai, mãe, irmão, irmã, receberá 100 vezes mais. E no início eu repetia isso para mim todos os dias. As pessoas que cruzam o meu caminho hoje,
elas representam esse 100 vezes mais que Deus tem para mim. Óbvio, eu sentia falta da minha casa. Quando eu sou filho mais novo, quando eu saí, morava eu e minha mãe só. Os meus irmãos já tinham casado, né? Eu saí de casa nesse contexto de eu sustentava a casa junto com a minha mãe, era eu e ela. Eu falei, Deus, como eu vou deixar minha mãe? Sim. E por 6 meses eu vi a mão graciosa de Deus sobre a nossa casa sem eu trabalhar, antes de eu ir embora para a missão. Né? Por um milagre de Deus, pela graça de Deus, os 2 salários que sustentavam uma casa, agora um sustentava da forma como precisava. Então eu fui vendo a mão de Deus nisso. Então como que a gente lida com a solidão? Lembrando que as pessoas que entram na nossa vida, elas são resposta de Deus. Então eu vou olhar os relacionamentos de uma forma diferente, eu vou olhar a refeição com uma outra pessoa de uma forma diferente, eu vou olhar uma conversa de uma forma diferente, eu vou me abrir mais para o relacionamento de uma forma diferente, porque afinal de contas, essa pessoa ela representa 100 vezes mais. Por que eu vou tratar o 100 vezes mais de Deus de uma forma indiferente? Sim. Impossível. E outra, eu não posso viver lá se eu estou aqui. Né? Isso é viver uma renúncia pela metade. Então, se eu não caio no chão e não decido morrer, o que João vai dizer? O grão de trigo vai permanecer sozinho. Sim. Então, eu preciso cair no chão e deixar morrer. Porque aí, quando ele crescer, ele cresce e dá fruta. Sabe? Quando ele morre, ele cresce e dá fruta. Então, a gente aprende a olhar os nossos relacionamentos, a nossa volta, com um valor completamente diferente. Porque a gente enxerga as pessoas como parte do que Deus está fazendo na nossa vida dentro do campo. Entendi. Tem uma pergunta da internet que é o seguinte: qual o maior desafio que você encontrou até hoje? O maior desafio que eu encontrei até hoje... Eu acho que o maior desafio que eu encontrei até hoje é lidar com a diversidade de pessoas e pensamentos. Eu acho que você lidar com diversas culturas no mesmo ambiente, você lidar com diversas... Porque nós da Jocum, a gente vive em comunidade, né? Os missionários, tanto alunos quanto obreiros, que vivem integral na missão, a gente vive dentro de uma comunidade. É como se fosse uma igreja 24 horas por dia. A gente não se vê no domingo e depois vai embora. A gente se vê todos os dias. E esse todos os dias desafia a gente em todos os aspectos possíveis e impossíveis. E só que a gente é uma missão multicultural, né? A gente é internacional. Então, o fato... hoje eu sou casado com uma cearense, mas eu já dividi casa com um australiano que tinha 65 anos e com um dinamarquês de 20. Né? E aí dividi casa com um menino que tinha 22, com um outro menino que tinha 18. Né, que tinham pensamentos e culturas completamente diferentes. Um era do Sul e o outro era do Nordeste. E você lidar com essas diferenças é muito difícil. Sim. Lidar com pessoas que na mesma mesa, que lideram comigo, têm, sei lá, 55 anos e eu tenho 30. E como viver em unidade? Exato. Aí é graça pura de Deus. Porque... é aquela velha história, né? Eu acho que dentro do reino de Deus a gente precisa entender e compreender que a verdade ela não fere, ela ajusta, né? Ela ajusta, ela não fere. Então, por mais que eu aprendi, uma vez eu ouvi uma frase que mudou a minha vida, que a pessoa disse assim para mim: quando diz respeito à opinião, Marcos, você precisa estar disposto a ouvir a Deus e abrir mão da sua opinião ou não. Agora, no que diz respeito a princípios, você vai ter que estar disposto a perder relacionamentos para não quebrar o princípio. Uau. Então, eu aprendi ao longo desse tempo que a minha opinião não importa muito. Né? Eu preciso guardar ela para mim e aprender a lidar com o que concorda e com o que não concorda com ela. E nem sempre ela é necessária na mesa. Né? Ela pode ser guardada para mim. Sim. Mas eu aprendi que relacionamento e princípio são duas coisas que a gente precisa preservar. Né? E aí eu preciso escolher isso. Sim. Né? E o que foi mais gratificante nessa sua caminhada missionária? Cara, acho que tudo. Acho que não tem um dia
que eu não seja grato a Deus pela vida que eu levo. Óbvio, todos os dias eu quero desistir em algum aspecto ou de alguma forma, né? Eu acho que essa é a grande revelação para mim da humanidade de Jesus, né? O fato de que o desejo da desistência, ele é real. Sabe? Ele é real todos os dias em aspectos e proporções diferentes. Mas, ao mesmo tempo, o meu desejo da desistência revela o quanto eu amo o chamado e a vocação de Deus. Porque, por mais que eu queira, eu não vou fazer. Sabe? Por mais que eu queira, eu não vou parar. Porque isso me convenceu de alguma forma. Então, acho que o mais gratificante para mim, hoje eu trabalho com treinamento de novos missionários, é chegar no final, né, do treinamento, da ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado, eu olhar para o cara e ele entender, Deus me chamou para isso. Pô, eu faria isso a minha vida inteira. E falando sobre isso, uma pergunta até da internet, qual o momento que eu percebo que eu preciso ir para uma base missionária, para eu ser treinado? Sim. Acho que o primeiro ponto é eu ter convicção de que eu não estou querendo fugir de nada, né? Porque eu acho que eu compreendo que a ideia o momento do envio é quando todas as coisas estão funcionando. E aí Deus fala para você, agora é hora de você ir. Sabe? Quando você está em comunhão com essa igreja local, quando você consegue servir ao propósito e ao corpo de Cristo com integridade, né? Quando os seus relacionamentos eles estão alinhados e são pontuais, e quando você de fato está ouvindo Deus. E Deus fala assim para você, é a hora de ir. Porque você pode estar em qualquer posição da sua vida. Você vai ouvir a Deus, você vai dizer que sim. Sabe? Eu lembro que quando Deus falou comigo assim, ó, eu vou te dar, você vai ter todo esse ano para se preparar. Quando você chegar no final do ano, você não vai ter mais nada. E aí você escolhe entre a vida ministerial ou você seguir o seu caminho na sua profissão. Se você escolher essa profissão, eu garanto a você que as portas vão permanecer abertas. Agora, se você escolher a vida ministerial, você vai escolher uma vida de plenitude. Só que eu olhava para a minha realidade, as coisas estavam alinhadas, mas era o momento mais difícil de decidir isso. Porque eu olhei para minha mãe e falei, tá, como é que eu largo minha mãe sozinha, dependendo de mim? Quem que vai pagar o que eu pago? Minha mãe estava muito enferma nessa época, muitos problemas de saúde, a gente estava enfrentando um período muito difícil, e Deus falando comigo, eu quero que você vá agora. Né, os meus relacionamentos com a igreja, com as pessoas, estava tudo muito bem. E Deus falando comigo, eu quero que você vá agora. E aí, isso foi irresistível. Sim. Porque aí eu falei, Deus, eu vou agora. Tanto que com 1 mês e meio, 2, depois que eu saí para ir para a missão, minha mãe foi fazer os exames, não tinha nada. Sumiu. Uau, glória a Deus. Assim, as coisas pararam, se resolveram, sabe? Foram se encaixando e se pondo no lugar. É um chamado a descansar nele. Exato. Então, eu acho que é justamente essa a ideia, né? A vocação nasce nesse lugar, dessa voz de Deus. Né? Eu sempre lembro desse relato da criação, né? Adão. Né? Quando Deus chama Adão para esse lugar, Deus dá responsabilidades, as coisas estão fluindo e funcionando perfeitamente. Adão está cumprindo aquilo que ele foi feito para cumprir, administrar a criação de Deus. Quando Deus olha para Adão, ele fala assim, não, tem alguém, Adão precisa de alguém. Né? Ninguém comunica com ele como deveria. Sim. Deus vê a necessidade de Adão. E aí o que Deus faz com Adão? Com que ele descansasse. Com que ele caísse num sono profundo ao ponto dele descansar. E aí Deus promove para ele aquilo que ele percebe como necessidade. Né? Então, acho que dentro desse lugar de contentamento, de funcionamento, né? De que eu estou disposto a andar com a igreja local, eu estou disposto a andar com as pessoas, eu estou feliz com o que eu estou fazendo, existe um momento de responder a Deus. Deus nos chama nesse lugar, isso é bíblico. A gente olha para esse contexto de Gênesis, Adão não estava pronto, terminei a missão, os nomes já foram dados, não tenho o que fazer, vou comer, beber e dormir. Não, Deus chega para Adão, está te dando uma missão nova, agora você vai governar sua casa.
Entende? Então, assim, essas transições acontecem nesse momento, em que as coisas estão alinhadas. Tudo no tempo exato. E tudo no tempo exato. Né? Porque Deus percebeu, Deus é quem percebe. O momento da gente ir, o momento de ser enviado, não é uma percepção pessoal minha, é uma percepção de Deus. Deus percebeu, é hora de ir. Né? Fazem 9 anos que eu estou em missão integral. Quando eu respondi a Deus, eu não tinha nada do que eu precisava. Eu não tinha sustento, né? Eu não tinha compromisso financeiro de ninguém comigo. Você se sentia preparado? Óbvio, até hoje eu não me sinto. Né? Existem aspectos da minha vida que eu olho e falo, o que eu vou fazer? Onde é que eu estou amarrando meu burro, né? Como diz a história. E até hoje eu tenho isso. Só que eu penso assim, a minha igreja não tinha como andar comigo em muitos aspectos, mas eu tinha uma palavra de Deus, eu tinha a bênção da minha casa e eu tinha a bênção da minha comunidade local. Eu tinha tudo que eu precisava. Eu tinha várias promessas, óbvio, né, de que tudo daria certo e de que as coisas iriam funcionar. E eu lembro de Deus falar comigo, você precisa se apegar ao que eu estou dizendo a você. Esse é o tempo e essa é a hora. E tem 9 anos que eu saí. 9 anos que eu estou nessa vida em tempo integral e todas as vezes, em todas as fases que eu vi Deus alinhando e desenvolvendo as coisas da maneira que ele queria. Marcos, a gente já está agora direcionando para o final do nosso episódio, mas eu queria ouvir uma história sua, uma história marcante, aquilo que você viveu, né? E que você carrega isso para todos os lugares que você vai, vem aquela cena na sua mente, eu queria que você compartilhasse conosco. Cara, como você falou, né, você pode ouvir a história completa lá no Spotify, isso. Né, no Vida Missional. Mas o acontecimento da minha vida foi o tempo que eu vivi fora do país. Né, eu vivi 1 ano e meio, mais ou menos, na Nova Zelândia, e o tempo em que eu vivi no outro país foi o tempo mais difícil que eu vivi em toda a minha vida e o melhor momento que eu já vivi em toda a minha vida. Porque eu saí de uma realidade e eu fui para fora do Brasil com uma palavra de Deus, né? Que era tempo de ir, era tempo de fazer, era tempo de responder ao chamado de Deus, mas eu não tinha zero preparo, eu não falava uma palavra em inglês, eu não sabia como me comunicar no básico, e Deus me chamando para ir, e Deus me chamando para fazer. E eu lembro que eu precisei depender completamente de Deus e da voz de Deus para responder ao que Ele estava falando comigo. Né? E nesse período eu lembro de Deus falar para mim, eu quero que você saia do Brasil porque é um tempo entre eu e você. Eu estava servindo as nações, óbvio, eu estava cumprindo o propósito de chamar de Deus, mas mais do que isso, eu estava indo para um tempo onde eu e o Senhor, onde eu e Deus, a gente precisava alinhar algumas coisas. E aí eu fui para um lugar onde eu não sabia me expressar, eu não sabia me comunicar, eu não sabia dizer se eu estava com frio, com sede, com fome, se eu estava gostando, se eu não estava gostando, eu não sabia dizer se estava bom, se estava mal, se eu estava triste, se eu estava feliz, eu não sabia ler um texto bíblico, eu não sabia orar, eu fui sozinho. Sozinho? Foi eu e a vontade de Deus. Fui para Nova Zelândia. E esse período de viagem da Nova Zelândia, do Brasil para lá, foi um período muito difícil, né? Foi uma história quase de filme. Mas o romper de Deus na minha vida com relação a isso foi respaldo a tudo que eu vivo hoje. Né? Se eu lidero gente, se eu trabalho com pessoas, se hoje eu tenho coragem de ouvir a Deus sobre ir para qualquer lugar e me envolver em qualquer situação, foi por causa desse momento. Porque eu percebi que o lugar mais seguro é de fato o lugar da vontade de Deus. Não tem a ver com comodismo, não tem a ver com ter tudo ou ter nada, não tem a ver com saber fazer ou não saber fazer, tem a ver com ouvir e obedecer a Deus. Sim. Independente da situação, do lugar onde você esteja. Eu aprendi que a vontade de Deus ela não é medida entre dar certo ou dar errado. A vontade de Deus ela é muito maior do que esse meu termômetro de certo e errado, que é muito raso.
né? Poxa, eu lembro que eu viajei por 23, 27 dias mais ou menos, e tentando entrar num país, e as pessoas falam assim, eu acho que não é isso, cara. Não é de Deus. Você está insistindo, porque como que é de Deus e está dando tudo errado? E Deus falava para mim, eu disse para você sair de casa e chegar até lá. Enquanto você não chegar, eu não quero que você dê um passo atrás. Mas a dúvida vem, não vem? O tempo inteiro. Eu lembro que eu fiquei 17 dias na China, e por mais de uma semana eu fiquei numa casa de uma família que eu não conhecia, mas eram brasileiros, depois me acolheram assim de uma forma extraordinária, e eu orava e Deus ficava em silêncio comigo por mais de uma semana. E aí um dia orando, Deus falou para mim, o seu problema é que a sua fé é muito pequena. E isso me deixou muito frustrado com Deus, óbvio, porque eu estava do outro lado do mundo. Por causa da minha fé nele, ele estava me dizendo que a minha fé era pequena. Isso era, no mínimo, incoerente da parte de Deus, né? E aí eu lembro de Deus falar comigo, porque a fé, ela precisa ter início, meio e fim. Você não chegou aonde eu disse para você chegar. Então não tem espaço para dúvida. Você está num lugar seguro. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. O fundamento é Jesus. Então, se eu estou ali, o negócio não vai cair, não vai falhar. Né? Então, esse foi o período mais marcante, o período de 2018 e 2019. Foram os anos mais marcantes da minha vida, porque foi o ano em que eu vi a graça de Deus de uma perspectiva completamente diferente. Eu vi Deus de uma revelação financeira, que eu vivi num país de primeiro mundo, com tudo que eu precisava, sem ter de onde vir o dinheiro. É caro, né? Um país caro. É país caro, e as pessoas simplesmente colocavam as coisas nos meus pés, diziam assim, olha, isso aqui é para você. Eu lembro que o meu processo de visto foi muito difícil, foi um processo muito caro, de muitos meses, e não me pergunte como que eu paguei, porque as pessoas chegavam, não, olha, Deus falou comigo que é para eu te dar isso aqui. Deus falou comigo que é para eu te dar isso aqui. E as coisas iam aparecendo, Deus ia abrindo as portas, mas essa compreensão de quem eu sou em Deus, muito mais do que o que eu faço, porque lá eu não tinha capacidade de fazer nada. Eu mal conversava com as pessoas. Né? Eu lembro quando o pastor de uma igreja que eu me vinculei lá veio conversar comigo, eu não sabia nem como que eu falava com ele, porque eu não compreendia o que ele falava e nem sabia falar o que eu queria dizer. E qual foi o propósito de você ir para esse lugar que as pessoas não te entendem e você não entende ninguém? O propósito maior de Deus foi eu compreender que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, independente do que eu sou capaz de fazer ou não. Porque o dia que eu compreendi isso, o inglês se tornou um ponto básico para mim. Sabe? Eu lembro que eu recebi uma palavra de um rapaz que ele falou assim para mim, o mais interessante é que é o seu inglês quebrado que toca coração quebrado, Marcos. Uau, Deus não está nem aí para a fluência no idioma. O seu inglês quebrado aproxima Cristo das pessoas. E isso mudou a minha vida. E com 8 meses eu assumi uma igreja de criança, eu e mais um amigo, e a gente se jogou no negócio e a gente viu Deus fazendo. Então, qual era o propósito de eu estar do outro lado do mundo? É eu compreender o que a graça de Deus significa. Tanto que o que eu faço hoje é 100% fruto. Se hoje eu sou casado porque eu obedeci a Deus e eu decidi compreender quem eu era, independente do que eu sabia fazer. Sabe? Se hoje eu lidero, se hoje eu estou numa fase de pioneirismo, de avanço, é porque eu compreendi a graça de Deus, que é muito maior do que eu sou capaz de fazer. Sai um Marcos transformado de lá, né? Completamente, completamente. Eu digo que a minha vida foi antes e depois desse período, porque eu compreendi o chamado de uma forma que fazia 4 anos que eu já estava na missão. Mas eu compreendi o chamado quando eu vivi esse tempo de uma forma integral. E viver mesmo, porque por 6 meses eu não vivi. Eu vivi as minhas crises. Não sei fazer, não sei falar, quero voltar para o Brasil. Todo dia eu chorava na frente do mapa e dizia assim, me leva de volta. E Deus falava para mim, eu te levo. Quanto tempo lá? Fiquei 1 ano e 6 meses. Bastante e Deus falava para mim, se você quiser, você pode voltar, mas você vai voltar incompleto. E já que eu estava ali, não tinha como.
Vai ser intencional. Não tinha como. Agora, Marcos, a gente indo para o final, agora tem um projeto de Petrolina, Exato. é isso? Uma base em Petrolina. Exato. Pode falar um pouco pra gente como é que vai ser? Vai você e a Madá, isso, né? vai Inclusive Madá. Gravou com a gente também, se as pessoas Exato. quiserem ouvir a história da Madá, incrível também, arretada, histórias arretadas dela. Ouça. E vai você e ela pra Petrolina, isso, montar uma base missionária lá? Isso, a gente está indo agora em dezembro. Se Deus quiser, dia 6 de dezembro a gente está indo para lá, para Petrolina. A gente vai iniciar um projeto de base de Jocum lá. E a nossa ideia principal, o nosso objetivo principal é trabalhar com a igreja local. E a partir da igreja local, a partir de treinamentos missionários, de escolas missionárias para a igreja, né, implantar a visão missionária na igreja local, né, e a partir daí a gente começar a desenvolver as nossas atividades como centro de treinamento, né? Não existe base missionária se não existe igreja. Então a gente mobiliza a igreja local. Então a gente vai começar com as nossas atividades, os nossos treinamentos para a igreja local. Em 2025 a gente tem esse objetivo de iniciar a primeira escola de treinamento e discipulado, né, que é a escola base da Jocum, para mobilizar e treinar novos missionários, para alcançar as nações, óbvio. Hoje a gente tem os lugares mais difíceis para alcançar. Hoje a gente tem as muitas línguas para alcançar, os muitos povos para alcançar, mas também a gente quer alcançar especificamente os sertanejos e a comunidade rural, né, da região do Vale do São Francisco, onde Petrolina permanece. Legal, que é um lugar maravilhoso, né? Maravilhosa. Tem o meu coração, né? O sertão tem o meu coração o desde o início. Eu fui para missões por causa do sertão. E eu esperei por 9 anos, servindo integralmente, para que Deus me desse a oportunidade de dedicar o meu tempo a trabalhar diretamente com os sertanejos, né? Amém. E aí a gente está indo para esse movimento agora, né? Estamos muito animados, é um tempo novo, é um desafio novo, o pioneirismo faz parte do nosso movimento como missão, como jovens como missão, e mais do que tudo, né, eu acho que é a sensação e a compreensão de que Deus está dando a oportunidade de fazer parte daquilo que é dele, Amém. Que eu acho que é o que mais me encanta. Né? E como que a gente pode colaborar com esse seu trabalho missionário? Cara, o primeiro de tudo... me carregue nas suas orações, nas suas intervenções. Eu acho que o chamado pioneiro, ele é sustentado pela igreja local em termos de oração. Sabe? Eu acho que não tem como a gente descrever as batalhas que a gente vive. É bem aquela dinâmica Paulo e Silas e o povo orando. Tem coisas que só... o corpo de Cristo pode mover em oração pela nossa vida, que a gente não faz ideia. Eles só saíram, né? Eles não sabiam o que estava acontecendo, eles só saíram. Mas o povo estava orando, a gente não faz ideia do que acontece, né? Mas primeiro de tudo, interceda pela gente, né? Tá indo eu e minha esposa, mas ano que vem outros missionários se juntam a nós, né? E a gente precisa muito desse movimento de oração pela nossa vida, pelo povo sertanejo, né, pela região do Vale do São Francisco. Né, se quiser mais informações, até em termos de investimento, abençoar a nossa vida financeiramente, a gente vive integral disso, também fica à vontade, pode entrar em contato por rede social. Como que a gente acha? Então, o meu Instagram é Barreto, né, _, e você pode me encontrar lá no Instagram, né, e de Madá é Madá FE. MADAH. Isso, DAH.FE. E pode encontrar a gente lá, pode seguir a gente. Em breve vai ter a página da Jocum Petrolina também. E quiser mais informações de como se envolver, estamos abertos a visitas também, né? Então, em janeiro, vocês não vão estar no Rio? Não, em janeiro a gente vai estar lá não. Que infelizmente, triste, a gente vai estar nesse movimento. Por favor. Porque todas as imersões, a família Barreto esteve aqui com a gente. Exato. Vou estar orando por isso. Exato, a gente fica com o coração apertado. Acho que o aprisco, né, a comunidade em si, e tem
a gente tem essa parceria, né? E ver as coisas desenvolvendo, ver as coisas acontecendo aqui, deixa a gente muito motivado, eu especialmente, né? Por ver as coisas fluindo aqui. Mas vamos ver, né? A gente vai estar nesse movimento de pioneirismo, né? Vamos estar organizando, recém-chegado. Muito né? trabalho. Vamos ver como as coisas vão fluir, mas... né? Quem sabe Deus não abre a porta e a gente está aqui. Amém. Marcos, eu quero te agradecer pela sua presença e estarei orando por essa missão incrível que vocês têm, que Petrolina possa ser marcada, sabe, pela vida de vocês. Amém. Que eles possam conhecer esse Deus que nós adoramos com esse carisma seu e essa vida arretada da Abadá com histórias incríveis, né? Exato. Muito obrigado e estarei orando para que vocês estejam aqui em janeiro com a gente. Amém. Por favor, olha, eu vou ficar muito feliz. Nossa, mãe. Amém. Abração. Tamo junto, mano. Valeu.